Pois é, continuando a nossa... Falei do mito da caverna de Platão, que inspirou os antigos padres da igreja a tecerem uma interpretação da nossa história cristã a partir do mito da caverna. Ou seja, eles mudaram tudo, né? O homem que está amarrado, para Platão, as correntes que o amarravam, o faziam escravo, eram a ignorância. Para os cristãos é o pecado, é o egoísmo que torna a pessoa escrava dos seus vícios, de si mesma. Quem vai libertá-lo não é o filósofo, é Cristo. E quando ele se liberta deste pecado e dessas correntes, pela graça de Deus e não pela filosofia, ele se volta, ele se converte. E aí ele sobe a parede da caverna chamada ascese, para se encontrar com a verdade, o bem, o amor, a alegria, a paz. Todas estas coisas que ele achava que ele conseguia encontrar em coisas falsas. O egoísmo, o roubo, a falcatrua, as drogas, o comportamento dissipado, o sexo irresponsável, tudo isso que ele achava que aí encontrar o prazer são as sombras, não era a realidade, era falso. E quando ele descobre pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo, ele se converte, aí ele caminha na direção da verdade e do bem. Portanto, a conversão é esta mudança. A mudança, essa metanoia. Porém, existem vários tipos de conversão. Eu vou falar, a partir do que eu acabei de explicar, do mito da caverna, eu vou falar daquela conversão de pessoas que nós conhecemos nos dias de hoje, que são muito importantes, de notório saber, são escritores, pensadores, filósofos. Eu vou citar todos os nomes que eu tenho aqui à minha disposição, para vocês verem que coisa interessante. Esses fizeram uma conversão durante a vida. Eu não vou falar do Santo Agostinho, primeiro São Paulo apóstolo, né? Depois Santo Agostinho, porque eu quero falar dos de hoje, dos atuais. Então eu estou falando de pessoas que na idade madura perceberam que eles estavam virados para o falso, para a imaginação, não para a verdade, e fizeram esta mudança completa e total da sua vida. Vamos começar com alguns brasileiros, vamos por ordem alfabética. Alguns todo mundo conhece. Ariano Suassuna, pensei bem, né? Todo mundo gosta, falecido, mas todo mundo gosta muito dele. Já na idade adulta, assumiu que a verdade estava em Cristo, é convertido para a nossa igreja. Mas tem uns outros também curiosos. Buffalo Bill é um artista de cinema, né? Buffalo Bill, convertido. Alex Carrel é outro grande pensador contemporâneo, também falecido, e é convertido. Outro que é do cinema, Gary Cooper. Depois nós temos aqui no Brasil uma senhora que também, de uma vida muito complicada, hoje vive uma vida católica de maneira muito intensa. É uma cantora que se chama Elba Ramalho. Depois nós temos, por exemplo, o atual cardeal Francis Arinze. É um cardeal em Roma, trabalha na Cúria Romana, africano, convertido depois de adulto. Depois nós temos o famoso André Frossard, convertido aos 24 anos, marxista e ateu fanático, e que em determinado momento da vida abandonou completamente isto. Nós temos o inglês Chesterton, famoso escritor inglês, citado no mundo inteiro, pessoa de alta capacidade intelectual, convertido. Nós temos o francês René Girard, cujos livros, há muito tempo atrás, eu me deleitava em lê-los. René Girard, grande escritor francês do mundo atual, do mundo contemporâneo,
convertido. Outro aqui no Brasil, falecido, mas é da nossa, pelo menos da minha geração, Gustavo Corsão, junto com Tristão de Ataíde, e os dois labutavam em ideologias, em formas ideológicas, políticas, é claro, não é ideologia, não, diferentes. O Gustavo Corsão era o que hoje se chama de direita, e o Tristão de Ataíde era de esquerda, mas ambos não colocavam a ideologia como sendo sua senhora, mas sua serva, e por isso se entendiam, coisa que não acontece hoje na igreja. Alguns ideólogos na igreja odeiam os que são diferentes deles. Ernest Hemingway, famoso escritor americano, né, convertido. Jackson de Figueiredo é outro escritor brasileiro. Jorge de Lima, todo mundo ouviu falar na infância quando a gente lia as poesias de Jorge de Lima. Outra que era muito querida e é santa, do Papa Bento, Josefina Bakhita, aquela africana escrava que se converteu indo para a Europa. Um grande conhecido meu, não posso dizer amigo, mas faleceu recentemente, que é o Cardeal de Paris. Eu encontrei com ele tantas vezes, um homem de um coração, de uma bondade, acolhia a gente como se a gente fosse filho. Jean-Marie Lustiger, Cardeal de Paris, antecessor do atual André Van Troyes. Eu encontrei com ele, ele era convertido do judaísmo. Depois nós temos na França ainda vários, na França é que tem mais convertidos, viu? Jacques Maritain, grande pensador, personalista, filósofo. André Maurois, ainda vivo, me parece. Depois nós temos um que eu vou citar aqui, porque todo mundo já ouviu falar nele, que é o Mehemed Aliaca, aquele que deu tiro no Papa, convertido. Murilo Mendes, ainda no Brasil. Depois o famoso John Henry Newman, foi cardeal da Inglaterra, anglicano, mas aí eu não considero muito bem uma conversão. Mas de qualquer maneira nós o colocamos porque é muito conhecido. É o único que está na lista aqui, que depois nós vamos fazer uma distinção. Ainda na França, o Otto Maria Carpeau. Depois, Max Scheler, na Alemanha, Edith Stein, Santa Edith Stein, na Alemanha, né? E, por fim, para citar alguns, né? Tem muitos outros, Tony Blair, primeiro-ministro inglês, convertido à nossa igreja. Aí, esse tipo de conversão é muito, digamos assim, é excepcional, está acontecendo a cada dia, está acontecendo. Mas é excepcional, porque para quem eu estou falando e para mim mesmo, o tipo de conversão que nós vamos comentar daqui a pouco é outro tipo, nós vamos falar dele daqui a pouco. Agora vamos ver um VT de um teólogo historiador que vai nos falar sobre o monopólio da água por grandes multinacionais. Vamos conferir. Esses serviços, né, são, vamos dizer assim, das áreas que mais lucro dão no mundo inteiro. É uma corrida de todas as grandes multinacionais, da Nestlé, a Coca-Cola, a Lyonnaise des Eaux, para ter monopólio da água, né, e a água continua crescendo 2 dígitos, né? Está tudo em crise, mas a água você continua ganhando e o preço da água sobe. Então há uma corrida para se apropriar dos serviços de água no mundo inteiro, dos serviços e das fontes de água, dos aquíferos, das nascentes, das águas minerais. Então há uma apropriação pelo capital dessa área. E o saneamento também, que é um investimento caro, mas que pode dar um retorno muito alto. Então, essas grandes companhias fazem fusões, a Bechtel dos Estados Unidos, a Lyonnaise des Eaux da França. Hoje são poucas companhias internacionais que tomaram, né, esses serviços no mundo inteiro e eles foram privatizados.
O modelo de desenvolvimento que a sociedade, todas as sociedades, né, assumiu, é um modelo que é injusto, é iníquo. Por quê? Porque prejudica, sobretudo, as populações mais pobres, que são a maioria, né, que são a maioria. Olha, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Eu tenho algumas observações a fazer sobre o que eles disseram. Está muito correto, mas não é totalmente correto. Voltamos daqui a pouco.